Muito bem, pessoal. Vamos aí então aí continuando o assunto envolvendo função polinomial do primeiro grau, ok? E relembrando que a função polinomial do primeiro grau, né? Ela é uma função f, né? Que ela é definida de reais em reais, ou seja, o domínio dela é todos os números reais, o contradomínio dela também é os reais, né? Ok? E toda função polinomial do primeiro grau ela tem essa característica, né? F de x igual a x mais b, onde o a e o b são coeficientes, né? E o valor de a tem que ser diferente de zero. Lembrando que toda função do primeiro grau ela pode ser escrita na forma y igual, né? Y igual a x mais b também. Por quê? Porque a gente já viu lá atrás que f de x é a mesma coisa que y. Ok? Então, na lei da f de x igual a x mais b, o número a é coeficiente, né, de x, e o b é o chamado constante, ou termo independente. Né? Aí nós, já só relembrando aqui, né, tá dado aqui as funções de primeiro grau, né, os coeficientes a e b, a gente já viu lá nas aulas anteriores. Mas existe uma função no primeiro grau, né, que a gente chama de função linear, que é um caso particular, né, de função polinomial do primeiro grau. Ah, gente, toda função polinomial do primeiro grau também é chamada de função afim, tá? Eu posso chamar ela também de função afim, né? Mas então, existe um caso especial quando b vale zero. Ó. Quando b vale zero, nós chamamos essa função polinomial do primeiro grau, quando b é zero, nós chamamos de função linear, né? Nesse caso, nós temos uma função f de reais em reais, onde vamos ter apenas f de x igual a x. Por que f de x igual a x? Porque o b é igual a zero e o a é diferente de zero. Exemplo aí, ó, f de x igual a 3x, ó, o a vale 3, b não aparece, vale zero. F de x igual a 4x, em que a é menos 4, b é zero, né? E nesse caso aqui, ó, no último exemplo, f de x igual a x, em que o a vale 1, b vale 0. Né? Então, nesse caso aqui, ó, f de x igual a x, além dele ser chamado de função polinomial do primeiro grau, de função linear, como o f de x, né, é igual a x. E a gente sabe que f de x é a mesma coisa que y, ou seja, então y é igual a x. Quando isso aqui acontece, nós chamamos também função identidade. Tá, ok? Vamos ver aí exemplo envolvendo função polinomial de primeiro grau. Né? Vimos que toda função afim f é uma função de reais em reais dada por essa lei, y igual a x mais b. Né? Ou, lembrando de novo que f de x também pode ser igual ao y. Então, eu posso escrever a função como f de x igual a x mais b. E o a sempre diferente de zero, né, gente? Se y também é igual a x, tá aqui, ó. Eu posso colocar aqui y é igual a x, ó. Mais b, então também temos que a é igual a zero. Né? Então, tá aí. A lei não define uma função afim, mas sim outro tipo de função, se o a é diferente de zero, denominada função constante. Né? Se o a for igual a zero, tá, gente? Se o a for igual a zero nesse caso, com a igual a zero. Né? Vamos observar aqui, ó. Observe essa função. Ela é uma função onde o a não aparece. Ela é simplesmente y igual a 3, ó. Y tá aqui, ó. Y igual a 3, ou f de x igual a 3. Observe que não tem o x do lado de 3 aqui. Então, ele não depende de x essa função, apenas da constante. Qual é essa constante? O 3. Né? Então, observe que essa função ela é uma função constante para qualquer valor de x. Ó. Se x vale menos 2, né, nesse ponto A aqui, o y vale quanto? Vale 3. Tá vendo? Se o x é igual a menos 2, y também vale 3. Ó. Ele não está em função de x. Por isso, essa aqui é a nossa f de x igual a 3. Ó. Ok, gente? Essa aqui é a nossa f de x igual a 3.
Beleza? Observe aí, ó. Essa linha amarelinha aqui é a nossa função f de x igual a 3. Ah, se eu falar que a nossa f de x pode ser igual a 1, por exemplo, que é a mesma coisa, y igual a 1. Aonde que estaria essa função constante? Que deixa de ser uma função no primeiro grau, ela é apenas constante, né, gente? Aonde que essa função iria passar? Ela iria passar aqui, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo? Nessa linha aí. Essa linha aí seria a nossa função. Ok? Essa linha vermelha aqui, ó. Essa aqui seria a nossa função. A nossa função y, ou f de x, né? Deixa eu só marcar aqui. Essa função aqui, ó, essa linha aqui seria a nossa f de x igual a 1. Ou simplesmente y igual a 1. É igual aqui y igual a 3, né? Que é essa função aqui de cima. E aqui seria y igual a 1. Então, todas elas seriam funções constantes. Por quê? Porque ela não tem essa característica aqui, ó. F de x igual a 3x. Aqui já é uma função linear, porque no b é 0, né? Então, aqui aparece o x do lado dele. Então, o valor de y vai depender de quem? De x. Tá? Beleza, gente? Bom, então o gráfico de uma função constante ela vai ser sempre paralela ao eixo das abscissas. Professor, mas o senhor não falou nada das abscissas. O eixo das abscissas, gente, é esse eixo x aqui, ó. Tá? O eixo x é o eixo das abscissas. Então, quando eu falar eixo das abscissas, nós estamos nos referindo ao eixo x. E o eixo y, professor, como que a gente chama? A gente chama ela de eixo das ordenadas. Ok, gente? Das ordenadas. Entendido, então, um pouco sobre função constante aí? Função constante, ela não tem x ao lado do número ali, ó, e ela é sempre paralela ao eixo x, né? Então, como paralela ao eixo x? Vai depender do valor que o y vai valer, né? O f de x. Tá? Que nem aqui nós vimos duas funções constantes, mas poderia ser um número negativo, professor? Poderia, por exemplo, se eu quisesse aqui uma f de x igual a menos 1, por exemplo, onde que estaria essa função? Ela estaria na parte de baixo de zero ali, ó. Ela estaria mais ou menos aqui, ó. Possivelmente o menos 1 estaria aqui, né? Então seria mais ou menos aqui, ó. Ó. Vamos dizer que aqui está o menos 1. Aqui estaria o menos 1, 0, menos 1. Então, essa aqui seria possivelmente a f de x igual a menos 1. Paralela ao eixo das abscissas, o eixo x. Ok, pessoal? Então, aí um pouco das funções constantes, aí, ou da função constante, né? Que é uma definição, né, de função que não é do primeiro grau. Por que ela não é do primeiro grau? Porque o a é igual a 0, né? Ela passa a ser apenas a função constante. Ok, gente? Daqui a pouco a gente dá mais umas explicações aí envolvendo funções.